eu queria que vocês prestassem bem atenção nessa parte. Às vezes você quer ter 60 quilos, só que seu peso não é determinado pelo seu desejo. Seu peso é determinado Olá, tudo bem? Eu sou Cíntia Barros, sou médica endocrinologista e hoje eu quero conversar sobre um tema muito legal com você. Sabia que existe um relógio que, quando bem cronometrado, pode te ajudar a emagrecer? Neste vídeo, nós conversaremos sobre que relógio é este e 3 maneiras de fazê-lo funcionar muito bem para que você tenha uma vida, literalmente, mais feliz, mais leve e muito mais saudável. Mas antes de falar um pouco mais sobre esse relógio, eu queria que você parasse nesse momento para imaginar a seguinte situação. Imagine que sua mãe chegou até você e te falou o seguinte: olha, eu guardei algo muito especial para te dar e esse momento chegou. E aí ela oferece para você uma linda caixa com um laço de fita vermelho muito bonito, muito especial. E aí você pega aquela caixa assim, achando estranho, bem surpreso, bem surpresa, né? Mas fica curiosa e ali abre aquela caixa e lá dentro tem algo assim espetacular, algo que você nunca imaginou que sua mãe teria. Um lindo relógio de ouro. Um relógio espetacular, sabe? Aquele relógio que você pega e você percebe que não é só um banhozinho de ouro, é um relógio de ouro maciço. E quando você olha onde tem os numerozinhos, não são números, são diamantes. Cada numerozinho é um diamante e você percebe logo de primeira que aquele relógio ele é muito caro, muito valioso e algo muito especial. E aí você, bem surpreso, olha para sua mãe e fala assim: mãe, como assim? Onde a senhora conseguiu esse relógio? Como é que a senhora tem um relógio desse que parece ser tão caro? E sua mãe fala assim: caro? Nossa, caro é pouco para descrever. Ele é muito valioso, ele é valiosíssimo, é uma relíquia que eu herdei da minha avó. E ela contava que esse relógio, ele é uma peça única. Ele foi feito por um relojoeiro muito famoso da Inglaterra, que tinha uma relojoaria bem no centro de Londres. E ele cravejou esse relógio com diamantes. E aí, de geração em geração, foi passando para a nossa família, até que chegou na minha avó. Isso é sua mãe contando. Até que chegou na minha avó. E antes de falecer, ela escolheu dar esse relógio para mim. Ela falou assim: minha neta, eu sei que eu deveria dar para um dos filhos, mas você é tão querida, é tão amada, que eu sinto como se você fosse minha própria filha. Então eu quero dar esse relógio para você. E eu te peço que cuide sempre dele, que nunca venda, nunca se desfaça. Esse relógio ele deve ficar entre família, ele é muito especial e eu gostaria que você o tivesse, que você usasse, que você o apreciasse e que você passasse para alguém muito especial quando chegar o momento certo, quando essa pessoa tiver a responsabilidade para ter um relógio de tal valor. E aí a sua mãe fala assim, sabe, com os olhos cheios de lágrimas e fala assim: filha, esse momento chegou, esse relógio é seu. Porém, tem um porém. Esse relógio, ele é muito especial. Ele tem um mecanismo automático que funciona da seguinte forma. Não é pilha, não é bateria, não é corda. Mas para que ele esteja sempre cronometrado, para que ele funcione perfeitamente, para que o ponteiro dele bata igual aquele relógio famoso de Londres, você precisa fazer 3 coisas. Primeiro, que esse relógio ele precisa de luz solar, da luz do dia, todas as manhãs. Não precisa ser muito tempo, 2 minutos, 5 minutos que seja,
mas ele precisa de um pouquinho de luz. À noite, ele não pode ficar exposto a noite toda à luz. Você tem que apagar a luz e à noite ele tem que ficar no escuro. E a outra coisa é que quem usa esse relógio precisa fazer 3 refeições diárias e precisa fazer essas refeições mais ou menos no mesmo tempo, todos os dias, para que ele entenda que aquela pessoa está se alimentando, ela está expondo-se ao sol, ela está dormindo no escuro. E assim, você nunca vai precisar se preocupar em atrasar ou em o relógio estar adiantado, porque ele vai funcionar perfeitamente bem. E aí, a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: o que você faria? Você devolveria o relógio para sua mãe e falaria assim: não, mãe, isso é muito complicado. Ah, não, não, não. Esse relógio, não, que relógio chato. Não, não quero esse relógio. Dê para outra pessoa. Ou você pegaria o relógio porque ele é muito valioso e talvez o venderia e ficaria com dinheiro. Mas aí você tem que pensar que a sua mãe guardou esse relógio a vida inteira e ela te escolheu para ser o guardião desse relógio, a guardiã desse relógio, né? Ou você, de repente, falaria: ah, isso é bobagem, eu vou deixar ele aí guardado, não vou fazer nada disso que minha mãe falou. E aí, você se arriscaria e talvez causasse um defeito irreversível nesse relógio? Enfim, é uma história bem hipotética, não é? Mas se você parar para pensar um pouquinho, eu tenho certeza que a resposta mais sábia, a resposta mais sensata é aceitar o presente da sua mãe com muito amor, com muito orgulho de ter sido você e não seus irmãos, né? A pessoa que foi escolhida. E ao mesmo tempo eu tenho certeza que você se esforçaria para não deixar sua mãe triste, para não decepcioná-la, né? E iria cuidar muito bem desse relógio. Mas você já parou para pensar um pouquinho que você tem um relógio que é muito mais valioso do que esse relógio de ouro cravejado de diamantes? Já parou para pensar que esse relógio que você, que eu, que todo ser humano tem é de um valor inestimável, mas para que ele funcione bem, ele precisa de alguns parâmetros, ele precisa de alguns momentos, algumas situações que o faça entender se é dia, se é noite, se é meio-dia, se é meia-noite, e assim ele possa realmente funcionar bem? Pois bem, você tem esse relógio, eu tenho também, e o nome dele é hipotálamo. Hipotálamo é o órgão que fica bem no centro do nosso sistema nervoso central, e esse hipotálamo é justamente responsável por todo o ritmo circadiano. Ele é o nosso relógio biológico, ele cronometra todas as funções do nosso organismo. O sistema hormonal que nós temos, né, diversos hormônios, diversas glândulas produtoras de hormônios, todas essas glândulas, elas são controladas pelo hipotálamo. O hipotálamo produz substâncias que vão agir na hipófise e a hipófise, por sua vez, vai produzir outras substâncias, outros hormônios, como o TSH, que vai controlar a glândula tireoide, como a CTH, que vai controlar as 2 glândulas suprarrenais que ficam acima dos rins, como o LH e FSH, que vão agir nas gônadas reprodutivas, que são os testículos masculinos e os ovários femininos, que por sua vez vão produzir os hormônios sexuais, testosterona, o estradiol. E assim por diante, são vários hormônios, até mesmo um hormônio antidiurético, a DH, que vai agir nos rins, que vai ativar o mecanismo de sede ou não, enfim. O hipotálamo é extremamente importante. Além dele produzir vários hormônios, ele também tem algo muito interessante. Como ele fica bem no meio do nosso sistema nervoso central e até esse hipotálamo chegam várias fibras que vêm do nosso córtex. Lembre-se que tudo que eu capto no meu meio externo, tudo que eu capto com a minha visão, com a minha audição, com o meu paladar, com as minhas sensações, né? Com o cheiro, né? A narina está ali absorvendo vários tipos de cheiros. Nós somos
capazes de distinguir milhares de cheiros diferentes. Então, tudo isso que faz parte do meu meio externo, ele é processado no meu córtex cerebral. E o hipotálamo, ele consegue captar todos esses pensamentos e sentimentos e emoções e visões e tudo que é processado no córtex, o hipotálamo absorve e de alguma maneira o nosso meio externo consegue influenciar o nosso meio interno através do hipotálamo. Eu vou te dar um exemplo para ficar bem claro. Eu não sei se você é assim, eu mesma sou. Então eu vou dar o meu próprio exemplo. Hoje eu uso Mirena, né? Então o Mirena acaba suspendendo a menstruação. Mas antes de usar o Mirena, quando eu menstruava mensalmente, o que acontecia? Todas as vezes que eu tinha uma ansiedade, uma preocupação, um estresse, alguma coisa acontecia e que me deixava mais ansiosa, minha menstruação atrasava. Às vezes atrasava 3 dias, 5 dias, uma semana, 10 dias, mas atrasava. Era só ter uma contrariedade, um estresse mais intenso e a danada da menstruação simplesmente sumia. E por que isso acontece? Se a menstruação ela é totalmente regulada por hormônios, pelo LH, FSH, pelo estradiol, por que o estresse vai fazer minha menstruação atrasar? Porque o meu meio externo, que é absorvido pelos meus 5 sentidos, pelas minhas emoções e que são processadas no córtex, vão agir no hipotálamo, que por sua vez vai atuar na hipófise, que por sua vez vai atuar nos ovários, e isso vai causar essas alterações, fazendo com que a mulher atrase a menstruação ou às vezes até menstrue naquele momento de estresse emocional. Eu conheço várias pessoas que têm exatamente isso. Se estressou, teve uma notícia ruim, a menstruação simplesmente desce. E justamente isso acontece pelo hipotálamo. Então, o hipotálamo é uma parte do nosso sistema nervoso central que liga o externo, o que acontece e que é processado no meu córtex cerebral, com o meio interno, com os meus hormônios. E assim, os meus hormônios, eles podem sofrer influência do meio externo. Então, você percebe que o hipotálamo é extremamente importante. Ele é extremamente sensível. As coisas que acontecem no meu ambiente podem influenciar essa glândula que é tão importante para a nossa saúde. Mas e daí? O que tem a ver essa informação com o relógio que eu falei no início da nossa conversa? Acho que você já percebeu. O hipotálamo é o nosso relógio biológico. É o nosso principal cronômetro. E o que isso significa? Significa que o nosso corpo, ele trabalha num ritmo de 24 horas. Nós seres vivos, até mesmo as plantas, nós seres vivos, trabalhamos em ciclos de 24 horas. E entender que eu estou na parte do ciclo de dia ou eu estou na parte do ciclo da noite, entender isso, o meu corpo compreender em que horário eu estou naquele momento, isso é importante para a minha saúde, isso é importante para o meu equilíbrio hormonal. E você vai entender ao longo dessa conversa por que isso é tão importante. Mas agora, o ponto-chave que eu queria que deixasse assim, bem claro na sua cabeça é: o hipotálamo fica no centro do sistema nervoso central, ele consegue captar tudo o que acontece no ambiente através do que é processado no córtex cerebral. Então, ele liga o córtex cerebral às minhas glândulas, à minha produção hormonal. E lembre que os hormônios, eles regulam todo o nosso corpo. Se eu sinto frio, se eu sinto calor, se eu tenho fome, se eu estou saciada, se eu estou com sono, eu estou bem ativa, cheia de energia, se eu estou feliz, se eu estou triste, se eu estou com sede, se eu não estou com sede, se eu tenho um desejo sexual, se eu não tenho um desejo sexual, tudo isso é regulado por hormônios. E tudo começa no hipotálamo. A partir do hipotálamo, as outras glândulas são sensibilizadas e aí elas produzem os seus respectivos hormônios. Entende? Então, esse hipotálamo, ele é responsável por esse ritmo que acontece num período de 24 horas. E essas 24 horas, elas são
totalmente diferentes ao longo do dia. O que isso significa? Significa que os hormônios que eu produzo pelo início da manhã são totalmente diferentes dos hormônios que eu produzo, por exemplo, no final da manhã. Os hormônios que eu produzo ao longo de um dia são totalmente diferentes dos hormônios que eu produzo ao longo da noite. Os hormônios que eu produzo no meio-dia são diferentes dos hormônios que eu produzo à meia-noite. E por que isso é tão importante? Porque já pensou a bagunça que seria se o nosso corpo não soubesse que horas são? Vocês sabem que a melatonina é um hormônio que faz a nossa musculatura relaxar e a gente entrar no sono. Ele é um hormônio importante para o relaxamento, para o descanso, para que a gente entre em todas as fases em todos os ciclos do sono. Mas já pensou se eu produzisse melatonina de dia? Como é que eu ia trabalhar? Como é que eu ia estudar? Em vez de estudar, eu ia simplesmente baixar a cabeça e ia dormir. Então, eu preciso que meu corpo entenda que é noite, então eu vou produzir melatonina. Ah, mas agora é de dia. Então, o meu corpo vai produzir outros hormônios que vão me deixar com a mente ativa, aguçada, criativa, que vai me deixar descansada, que vai me deixar alerta. Por exemplo, o cortisol, que é um hormônio, né, que nos deixa alertos, cheio de energia. É como se fosse um hormônio de fuga, né? Mas a gente não está numa fuga, a gente precisa mesmo trabalhar. Então, ele hoje serve para a gente trabalhar, para a gente estudar, para a gente estar acordado, para a gente estar né, fazendo as nossas atividades do dia a dia. Então, eu preciso produzir esse hormônio de dia. Eu não quero produzir picos de cortisol à noite. À noite eu quero relaxar, eu quero dormir. Você entende como é importante essa produção hormonal cronometrada? Essa produção hormonal no momento certo? Na hora certa? Do jeito certo? Porque senão vira uma bagunça. Porque senão a gente fica doente. Porque senão a gente vai ficar acordado de noite e vai ficar dormindo de dia. Então, ter um relógio biológico cronometrado é extremamente importante. E o que acontece quando o meu relógio biológico não está funcionando bem? O que é que acontece quando o meu hipotálamo está totalmente desequilibrado? Ah, gente, aí vai acontecer muita coisa. Primeiro, que no hipotálamo são produzidos 4 neurotransmissores que são chamados de hormônios da felicidade. É a ocitocina, a endorfina, dopamina e especialmente a serotonina. Esses 4 hormônios juntos, eles atuam no nosso corpo de forma espetacular, de forma maravilhosa. Assim, eu vou gravar um outro vídeo exclusivamente falando desses 4 hormônios. Mas só para vocês hoje terem uma ideia, a endorfina, por exemplo, é uma espécie de opioide para o nosso corpo. É um analgésico natural que alivia as nossas dores, que faz com que a gente tenha uma sensação de saúde, de bem-estar, de que nosso corpo está bem, de que ele não está dolorido. A endorfina é muito importante. A dopamina é um outro neurotransmissor também muito importante, inclusive com influência na questão da sensação de que estou bem, de que estou em paz, com a sensação de que estou saciado, de que não preciso ficar comendo toda hora para saciar uma fome que não existe, né? A ocitocina, um hormônio que está relacionado com o amor, com o afeto, com a afinidade. A gente produz esse hormônio quando a gente está bem ao lado de quem a gente ama. É um hormônio que faz a gente se vincular com as pessoas. A gente tem um vínculo afetivo com as pessoas. E a serotonina é um hormônio assim mestre quando se trata de bem-estar, quando se trata de humor, de felicidade, de alegria, de estar bem com você mesma, né? E esses 4 neurotransmissores, para que eles sejam produzidos, o nosso relógio biológico precisa estar bem, precisa estar equilibrado, precisa estar cronometrado. Além disso, a sensação de
desejo sexual, de libido, se forma no hipotálamo, né? Então, para que você tenha uma libido equilibrada, para que você tenha um desejo sexual equilibrado, seu relógio biológico ele precisa estar bem. Para que você tenha a sensação de sede quando o seu corpo precisa de água, ou não tenha a sensação de sede porque seu corpo já tem água bastante, a diluição do sódio já está ótima, esse hipotálamo ele precisa estar bem equilibrado. Entende a importância? São vários hormônios que dependem do bom funcionamento do hipotálamo. E fome e saciedade também. É no hipotálamo, eu queria que vocês prestassem bem atenção nessa parte. Às vezes você quer ter 60 quilos, só que seu peso não é determinado pelo seu desejo. Seu peso é determinado pelo hipotálamo. Isso mesmo. É o hipotálamo que determina em que peso aquela pessoa deve ficar. Ele sofre influência da insulina, do cortisol, do estilo de vida, de outros hormônios, para chegar naquele peso, entende? Mas isso é importante entender, porque assim, por mais que você se esforce para atingir um determinado peso, se no seu hipotálamo um outro peso bem diferente está ali registrado, pode ter certeza que dificilmente você vai conseguir alcançar o peso que você deseja. Porque o seu hipotálamo ele vai fazer de tudo, vai diminuir seu gasto metabólico, vai aumentar a sua fome, vai te dar mais ansiedade para que você coma o suficiente, para que você não gaste energia, para que fique no peso que ele determinou. Então, para que o tratamento da obesidade seja um tratamento realmente efetivo, você precisa, antes de tudo, antes de qualquer coisa, cronometrar, regular o seu relógio. Mas não é esse relógio que você usa aí no seu pulso. É esse relógio que está aqui. Esse relógio valiosíssimo, que não tem dinheiro no mundo que pague o valor desse relógio. O seu hipotálamo, o seu regulador térmico, o seu regulador hormonal, o seu regulador calórico, porque é ele que determina o seu peso, tá? Então, a briga, a batalha não pode ser uma batalha travada contra a balança. Essa batalha tem que ser realmente para equilibrar aquele que determina o seu peso. Porque quanto mais o seu hipotálamo estiver bem, estiver saudável, estiver bem cronometrado, estiver bem regulado, o seu peso que você deseja ter vai estar em conformidade com o peso determinado por essa glândula que é tão importante. Bem, Cíntia, já entendi que o hipotálamo liga o meio externo ao meio interno. Já entendi que ele comanda todas as glândulas do corpo, comanda tudo do meu desejo sexual, a minha sensação de bem-estar, a minha sede, a minha fome, a minha saciedade, o meu peso. E o que é que eu posso fazer para que esse relógio funcione? O que é que eu posso fazer para que esse hipotálamo esteja equilibrado e esteja assim produzindo os hormônios certos, nos horários certos, do jeito certo, no tempo certo? Bom, são várias coisas que a gente pode fazer, várias mesmo. Coisas simples, coisas do nosso dia a dia. Mas hoje, nesse vídeo, nós vamos ver 3 maneiras práticas, simples, coisas do dia a dia, que se a gente fizer, se a gente colocar em prática, pode ter certeza que seu hipotálamo funcionará bem, que você terá um peso equilibrado, você não sofrerá tanto com o aumento do peso cada vez que você vai até a balança. Você vai ter uma vida mais leve, mais feliz, porque os hormônios da felicidade estarão sendo produzidos de maneira adequada e você terá uma vida muito mais saudável. Lembre-se que o hipotálamo ele comanda todas as glândulas do nosso corpo. E são as glândulas do nosso corpo que fazem o equilíbrio corporal, que nos dão saúde, que são responsáveis pela nossa homeostase, né?
Então, quanto mais o seu relógio biológico estiver bem cronometrado, pode ter certeza que mais saudável você não somente se sentirá, mas de fato será. E quais são, Cíntia, essas 3 maneiras? Como é que eu cronometro esse meu relógio? Como é que eu regulo para que ele esteja bem equilibrado? A primeira maneira, eu já falei lá naquela nossa historinha. Na historinha que eu contei logo no início, eu já falei as 3 maneiras. Agora eu só vou enfatizar, só vou colocar para a nossa realidade. A primeira maneira é através da exposição à luz solar. Vários estudos nessa linha têm demonstrado cada vez mais que a exposição ao ar livre, à luz solar, mesmo que seja simplesmente você abrir a janela do lado da sua mesa, você abrir sua janela e deixar a luz do sol entrar, mesmo que seja apenas isso, você já ativa o seu hipotálamo. Ele já compreende, através da captação da luz pelos nossos olhos, que é dia e que ele precisa produzir os hormônios do dia. Olha só que coisa simples. Você acordar de manhã e de repente você ir para o trabalho andando, ou você ir para a academia andando, ou você ir para a escola andando, ou você abrir sua janela e ficar ali 10 minutinhos, ou de repente você, se você é privilegiado e tem uma varanda gourmet, você tomar seu café da manhã na sua varanda e permitir que o sol entre, que o sol te acompanhe durante aquele café da manhã. Então, assim, basta 5, 10 minutinhos de exposição à luz solar. Se você tiver condições de 15 minutos, ótimo. Mas se você não tiver, pelo menos 10 minutos de exposição à luz solar, ou não precisa ser raios solares direto em você. Pode ser simplesmente a luz ambiente do dia, né? Você se expor ao ar livre, por exemplo. Isso faz com que seu relógio biológico seja ativado e ele compreenda que o dia começou, que é manhã, que você precisa acordar, que você vai precisar de energia para viver o seu dia. Entende? A primeira forma de cronometrar o seu relógio: exposição ao ar livre, exposição à luz solar. Tem estudos mostrando que pessoas que trabalham próximo a uma janela, ou que tem janela na sua sala e que abre de vez em quando essa janela para que o sol entre, para que a luz natural entre, essas pessoas elas adoecem menos, elas têm um melhor controle do peso, elas têm menos sintomas de depressão e ansiedade do que as pessoas que ficam enclausuradas em ambientes sem luz solar, sem a luz do dia entrar naquele aposento. E as pessoas que passam o dia num quarto fechado, escuro, com cortinas fechadas, pode ter certeza que essas são as pessoas que mais engordam e são as pessoas que têm maiores possibilidades de adoecer. Nós precisamos de luz, gente. Nosso hipotálamo precisa de luz para que ele entenda que é dia. Essa é a principal forma de mostrar para esse órgão tão importante que o dia começou. A segunda maneira de nós cronometrarmos o nosso relógio biológico, a segunda maneira de fazermos o nosso hipotálamo funcionar bem e a gente emagrecer se for necessário emagrecer. Porque se você já estiver com o peso adequado, você não vai emagrecer por conta disso. Pelo contrário, você vai manter o seu peso adequado, entende? Porque assim, pense que o hipotálamo, quando ele funciona bem, ele não vai fazer você emagrecer. Ele vai fazer você atingir o peso adequado. Agora, se você estiver acima do peso, claro que você vai emagrecer, né? Para que você tenha um peso adequado, um peso equilibrado, você vai precisar perder peso. Mas se você já é magrinho, se você já tem um peso adequado, então você não vai perder peso por conta disso. Pelo contrário, seu hipotálamo vai estar funcionando super bem, tá? Então, a segunda maneira de fazermos esse relógio funcionar bem é através da noite. Pense assim, ó, a luz solar é o gatilho do dia para que os hormônios do dia sejam produzidos. E o escuro da noite é o gatilho da noite para que o meu relógio biológico entenda que é noite, produza os hormônios da noite para que eu possa descansar e aproveitar bem a minha noite, para que eu possa
ter um repouso adequado, para que eu possa restaurar as minhas energias, renovar o meu vigor e assim eu poder ter um outro dia cheio de energia, cheio de alegria, cheio de saúde, tá? Nesse ponto eu quero só enfatizar um pouquinho. Quando o sol se põe, por volta das 18 horas mais ou menos, né? Quando o sol se põe e começa a escurecer, a gente já começa a produzir outros hormônios, especialmente a melatonina. É um hormônio que começa a ser produzido, né? E esse hormônio vai começar a fazer eu relaxar para que mais tarde eu possa entrar realmente no sono, possa descansar de verdade. O pico da melatonina, ele se dá entre as 22 e as 2 horas da manhã. E nesse horário, eu preciso estar dormindo, porque se eu não estiver dormindo, eu não vou produzir melatonina suficiente para descansar, para estar bem. E quando a melatonina é produzida de forma adequada, meus hormônios, eles são melhor equilibrados também. E entre esses hormônios, eu quero destacar 2. A grelina, que é o hormônio da fome, e a leptina, que é o hormônio da saciedade. Estudos mostram que quando eu passo a noite acordada, eu engordo, não somente porque muitas vezes como à noite, não é só por isso. Muitas vezes é pelo próprio desequilíbrio hormonal. Quando eu fico acordada, mesmo que eu não coma, eu desequilibro a produção da grelina e da leptina, e isso faz com que a minha fome no dia seguinte esteja aumentada em torno de 500 calorias. E assim, com certeza, eu vou engordar muito mais. Então, hoje a gente sabe que as pessoas que não dormem bem ou que dormem com as luzes acesas, porque para a melatonina ser produzida, eu preciso estar no escuro. Então, ou não durmo ou durmo com a luz acesa, essa pessoa não produz melatonina suficiente. Isso vai fazer com que ela engorde, isso vai fazer com que ela tenha desequilíbrio hormonal. E, por fim, finalmente, a terceira maneira de manter meu relógio biológico funcionando bem, cronometrado, é através dos horários das refeições. Isso mesmo. Sabe aquelas pessoas que um dia tomam café, outro dia não tomam, um dia almoça meio-dia, outro dia almoça 4 horas da tarde, outro dia não almoça, outro dia almoça 3, outro dia janta, outro dia não... Gente, isso desequilibra completamente o hipotálamo. Se você quer uma glândula funcionando bem, se você já entendeu que essa glândula ela é responsável por toda a homeostase, por todo o equilíbrio do seu corpo, e que para que esse corpo funcione bem, você precisa ter um hipotálamo funcionando bem, você precisa ter horário para as refeições, sim. Isso é extremamente importante. É importante a gente acordar e fazer o café da manhã. Mesmo que você não tenha fome, coma um pouquinho, coma uma fruta, uma proteína. Mas é importante você fazer seu de jejum. Quando você faz isso, você está sinalizando para o seu corpo, você está sinalizando para o seu relógio biológico e para o relógio biológico que tem em cada célula. Isso mesmo, cada célula do nosso corpo tem seu próprio relógio biológico, que é cronometrado pelo relógio biológico central, que é o hipotálamo. Então, quando a gente come, que a gente ativa o estômago, o intestino, o fígado, o pâncreas, os órgãos começam a receber o alimento, a processar o alimento, o corpo recebe a sinalização de que o dia começou. Então, o café da manhã é uma sinalização para o hipotálamo e para todos os relógios celulares de que o dia começou. Quando eu almoço por volta de 12 horas, 13 horas, eu estou sinalizando para o meu corpo que está por volta do meio-dia. E no finalzinho da tarde, início da noite, que deveria ser nossa terceira refeição, bem cedo, tipo 18, no máximo 19 horas, eu estou sinalizando para o meu corpo que o dia terminou. Que a partir daquele momento eu não preciso mais de grelina, eu não preciso mais de fome. Então o que é que acontece? A grelina diminui. O nosso corpo aumenta a leptina, dizendo assim, é noite, não precisa mais comer. Então o hormônio da leptina vai aumentar para me dar saciedade e eu não precisar ficar comendo à noite. Ah, doutora, mas eu sinto muita fome à noite. Se você sente muita fome à noite, provavelmente é porque seu hipotálamo está desregulado. Porque se seu hipotálamo estiver funcionando bem, sua leptina vai subir à noite e você não vai sentir tanta fome assim. Então, meu bem,
Se exponha à sua luz solar durante o dia, no início da manhã. Durma no máximo às 22, 22h30 e com as luzes apagadas, para o corpo produzir melatonina, para o seu corpo dormir, descansar, se renovar, acordar bem. E coma suas 3 refeições no horário certo, no início da manhã, quando você acordar, por volta das 12, 13 horas ao meio-dia e cedo, entre as 18 e 19 horas. Através dessas 3 maneiras, seu hipotálamo vai funcionar bem. Você vai produzir os hormônios da felicidade muito bem. Você vai ter o desejo sexual ótimo, excelente, porque seu hipotálamo vai estar cheio de vigor, cheio de energia, vai estar cronometrado. Você vai ter a fome e a saciedade equilibradas e seu peso estará bem. Você começará a perder peso se essa é a sua necessidade. E principalmente, seu hipotálamo vai determinar um peso adequado para você ficar. E assim você vai parar de uma vez por todas de ficar brigando com a balança. Então, você quer emagrecer, você quer ter saúde, você quer ser leve, comece cuidando do seu hipotálamo. Comece regulando esse relógio que é super valioso e que vale a pena ser muito bem tratado. Um grande beijo, muito obrigada por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Na próxima semana a gente estará com um vídeo novo e eu tenho certeza que você aprenderá muito mais coisas legais para que você tenha uma vida leve, feliz e saudável. Um grande beijo!